Vamos voltar agora para a Ponta Grossa. É que a dona Bernadette chamou o balanço para denunciar a situação de abandono do antigo prédio da Secretaria de Limpeza Urbana da própria Prefeitura de Maceió. Gente, é inadmissível. Vamos voltar ao vivo com o Bruno Protásio para saber que história é essa, meu querido Prota. Um prédio, que pertence à Prefeitura está abandonado e isso tem tirado o sono realmente de muita gente. Quero saber a história do que está acontecendo agora com você. E é impressionante, Thiago, porque aqui é prejuízo para os moradores da região, também o medo que fica, porque esse prédio já foi invadido, já levaram tudo que tinha dentro, e o prejuízo que eu cito vai além também desse receio. Eles já tiveram prejuízo financeiro mesmo. Sabe quem mandou tapar isso aqui? Os moradores da região, para que as pessoas não invadissem mais o prédio. Por quê? Nos últimos meses começaram a invadir tanto que também começaram a ter acesso às casas que ficam nas partes nas imediações do imóvel, né? Então os imóveis vizinhos já foram invadidos. Eu estou aqui, primeiro a gente vai conversar com o seu José Raimundo, porque esse terreno é bem grande, viu, Thiago? Então ele vai até o outro lado e invadiram a casa de uma familiar do seu Raimundo. Bom dia, seu Raimundo. Como é que foi isso? Bom dia, Bruno. Há uns 15 dias atrás, eles invadiram aqui pela frente. Tem uma janela que dá acesso aos fundos da casa da minha irmã. E eles subiram pelo telhado, descobriram todo o telhado de lado e passaram e levaram a condensadora da casa da minha irmã. A condensadora estava ligada, funcionando há 3 horas da manhã mais ou menos, e a minha irmã viu só o gás surgindo e ela acordou dentro de casa, atordoada e com a zoada, e levaram a condensadora dela ligada em cima da casa, em cima da laje do banheiro. E aí a minha irmã está amedrontada dentro de casa lá, por causa desse dano causado aqui pelos marginais aqui, pelos bandidos dessa área aqui. E não é só a irmã do seu Raimundo, obrigado pelas informações, inclusive ele mostrou imagens pra gente que destelharam a estrutura do imóvel, da residência dela, e não é só a irmã do seu Raimundo que está com receio não, porque aqui existe inclusive um lar para idosos ao lado do imóvel que está abandonado, que pertence à Prefeitura de Maceió, e eu estou com as duas administradoras do local, a dona Sônia e também a dona Bernadette. Bernadette foi quem chamou a gente aqui hoje também. Dona Bernadette, situação que está deixando vocês com muito receio também, porque vocês estão acompanhando desde o início do ano várias invasões. Desde o início do ano, toda a comunidade está preocupada, porque além deles levarem tudo do prédio, o barulho é grande, a gente chama a polícia algumas vezes vieram e a maioria não. A polícia não faz presença. E nós temos idosos, tanto perturba no sono como medo também, porque usam droga, batem muito, é uma coisa horrível. E já está atingindo a vizinhança, porque eles estão roubando as casas vizinhas. Então a gente quer uma providência do poder público. Todos os dias a gente recebe procura de vaga para idosos e um prédio desse aqui perdido, sem utilização nenhuma, onde podia ele estar servindo a comunidade. Um serviço social da própria prefeitura e a prefeitura. Estamos de mãos atadas, pedindo que eles tomem uma providência urgente. A dona Sônia me mostrava, inclusive, também aqui, Tiago, imagens de invasões que aconteceram à luz do dia mesmo. Não tem horário para que isso aconteça, né, Sônia? Não tem. A gente sempre tira foto, filmagem, até das próprias câmeras de lá do abrigo. Eles entrando mesmo, normal, como acesso tranquilo para eles, né? Estando com essas janelas todas abertas, todas que eles já levaram, né? Então, isso é desde janeiro de 2021, não foi agora. Então, já faz mais de um ano que a gente vem observando, vem tentando proteger o prédio, fechando, fazendo esses muros da frente. O vizinho também,
José também fechou uma outra parte, outras janelas aí de dentro que dá acesso justamente para dificultar o acesso deles, né, no prédio, tanto para ocuparem, que a gente sabe que isso não é difícil, né, para uso de drogas, e também para fazer esses furtos na vizinhança. E a gente fica com maior medo, porque temos idosos ficam com medo. Enfim, é um dano geral, né, para a comunidade. Com certeza. Muito obrigado a vocês por terem recebido a gente aqui e ter mostrado a situação. Eu vou mostrar mais uma vez agora, Tiago, o abandono do prédio da antiga Slum. Inclusive, reforçando, essa área aqui da frente, do portão de entrada, que começou a ser furtada, o que eles fizeram recentemente? Os próprios moradores, que a gente acabou de conversar, tinham tapado até essa altura aqui. Por quê? Nessa parte de cima existiam janelas e uma estrutura também de alumínio. Só que essa estrutura também foi roubada. E aí os criminosos começaram a invadir por aqui, só nessa parte aqui, pelo buraco que tinha ficado. E aí o seu Raimundo, depois que a casa da irmã dele foi invadida, veio aqui também e fechou essa entrada. Mas a gente sabe que, infelizmente, é uma estrutura que eles podem abrir mais uma vez e ter acesso, inclusive, às casas vizinhas. Situação bem complicada em frente à Praça Ciro Ascioli, no prédio onde funcionava antigamente a Slum, prédio da Prefeitura de Maceió. Volto com você. Uma situação que expõe, de fato, toda a comunidade, né? E, sobretudo, esse abrigo de idosos, né? Que faz um trabalho importantíssimo, né, para essa população, a vulnerabilidade, e ficam à mercê dos bandidos, que, como o próprio foi dito aí pela reportagem, o próprio Bruno Protásio e também as nossas participantes, né, da entrevista, disseram, olha, já perderam o medo, atuam em qualquer hora, tá? E a gente está aqui correndo o risco de se deparar com uma situação, né, de arma na mão, com arma branca, arma de fogo, e também nos assaltar. Ou seja, cadê a Guarda Municipal? Essa aqui é a pergunta que eu posso fazer. Porque a Guarda Municipal, via de regra, tá? Entre as suas atribuições, é cuidar dos prédios que pertencem ao poder público, sobretudo à própria prefeitura, né? Nós vamos, claro, ouvir a prefeitura, queremos ouvir para saber o que é que está acontecendo, por que desse abandono, né? Por que em casa de ferreiro o espeto é de pau, porque não pode simplesmente abrir mão de um prédio como esse, né? Se é que de fato pertence à prefeitura, né? Saber qual é a condição desse prédio, se é alugado, se é um prédio próprio da prefeitura, o que é pior ainda, se for próprio, pior ainda, tá? Tem que buscar o responsável. Isso aqui tem que ter uma destinação. Isso aqui é um prédio público que está abandonado simplesmente e foi para onde, né? O que poderia estar sendo utilizado, inclusive, até para abrigar idosos, tá? Para ter um trabalho social importante aqui no município. Como foi dito aí, às vezes você busca uma vaga, né? Em alguma instituição e não consegue encontrar, porque não tem, né? A demanda é sempre muito mais alta e você se depara uma situação como essa, o prédio abandonado, sendo aos poucos dilapidado, né? E você não tem, né? Os moradores tendo que tomar providências, porque estão todos com medo, porque o poder público simplesmente lavou as mãos, né? E aí expõe todo mundo uma questão de vulnerabilidade, de insegurança e os criminosos aprontando. Vamos saber o que é que está acontecendo, tá? A gente espera que a prefeitura possa se manifestar, não a nós, tá? Se manifeste e que dê uma satisfação à população, a quem está passando por uma situação como essa.